Olá, preciosa, seja muito bem-vinda ao nosso canal e hoje nós vamos falar de memória e também de cura das memórias, porque a memória, elas são um depósito particular e a memória, ela pode ser consciente e inconsciente e nelas estão armazenadas os nossos pensamentos, sentimentos e percepções sensoriais. E nós aqui tratamos da nossa alma e curamos, de nossas emoções através da Bíblia, à luz da palavra de Deus. Então vamos continuar falando sobre memória. Um dos personagens da Bíblia, chamado Paulo, ele percebeu que possuía pensamentos e motivos errados. E eu sempre estou falando de motivação. Às vezes nós falamos com a boca, pronunciamos coisas com a boca, o que achamos, o que pensamos, enfim, o que queremos, mas o nosso coração ele está com uma motivação errada. Muitos não conseguem perceber, mas muitos, a maioria fala isso, mas o coração está dizendo outra coisa. Isso é motivação. E Jesus Cristo, ele quando lidava com os fariseus hipócritas, ele via muito a motivação do coração. Quando os fariseus e os escribas fariseus chegavam até ele e faziam algum tipo de pergunta. Eles perguntavam com a boca uma coisa, mas no seu coração trazia uma motivação errada, porque estavam querendo pegar eles em alguma situação para poder levá-lo, ele preso, enfim. Mas voltando à memória, Paulo foi um que percebeu que possuía pensamentos e motivação errada. Davi foi um outro homem de Deus. Tem vários personagens na Bíblia que ele pediu a Deus, ele orou a Deus para que Deus sondasse o seu coração e tivesse conhecimento de suas ansiedades e de seus caminhos maus, de seus caminhos escondidos. Isso é literalmente, ele quer falar de seus caminhos de dores. E como que a gente faz, a mulher faz, para que ela tenha a sua memória curada? As mulheres, não só as mulheres, mas os homens também, mas como a gente aqui trata com mulher, ela tem memórias muito dolorosas. E como que isso pode ser curado? Como que essas memórias dolorosas podem ser curadas? A mulher, ela deve pedir ao Espírito Santo para que ele toque numa memória, em algo que ela tenha ativado, algo que ela lembre constantemente, algo que é perceptível a todo momento que ela está lembrando, ou para que o Espírito Santo traga à sua memória alguma coisa que ainda está lá para trás, que ainda está oculta, que ainda ficou escondida e que ela não tem essa percepção, que ela não consegue lembrar, Porque às vezes nós carregamos coisas na nossa vida, quando a gente está fazendo a terapia ou um outro tipo de processo, nós trazemos à memória o que a gente pede para Deus abrir as janelas ocultas, da nossa memória, para que venham ser trazido à luz situações que nos causaram traumas, que nos causaram dramas. Tem pessoas que elas fingem estar curadas, escondendo algo, colocando uma pedra sobre aquilo, mas ela está enterrando ali um defunto vivo, defunto vivo não, ficou horrível isso aqui, mas ela está trazendo algo que está vivo dentro dela. Ela simplesmente prefere colocar um tampão, mas vez ou outra, quando alguém toca no assunto ou quando ela vê uma situação que lembra aquilo em que ela passou, ela vê que aquilo não está resolvido. E quando nós levamos a dor de uma ferida até Deus, através do Espírito Santo, Ele toca e com o passar do tempo, algum tempo depois, você pode ter certeza que essa dor, ela vai embora. E no lugar da dor, Deus, Ele te dá amor, Ele te dá aceitação, Ele te dá ternura e Ele te dá encorajamento. Coisas
que você não recebeu dos outros quando você passou por aquela situação. E Deus, ele não altera os fatos do passado, muito pelo contrário. Ele altera a percepção da pessoa em relação aos fatos. Como assim? Antes de você ser curado da dor, antes quando você lembrava doía e até, vamos botar lá, você não liberava o perdão, você via com outros olhos, mas foi fulano que me ofendeu, foi fulano que me machucou, eu não tive culpa, etc e tal. Mas quando você é curado, nada disso muda, o passado não muda, ele continua do mesmo jeito, mas o que acontece? Deus muda a percepção de você ver os fatos, você analisa a situação. Lógico, você não vai aceitar a culpa, não, eu sou culpada mesmo, eu mereci tudo isso, não é isso. Mas você consegue observar, consegue analisar a situação e perceber por que ela chegou àquele ponto. E aí a gente começa a amadurecer. Bem, eu poderia ter tomado esse tipo de atitude e não tomei. Poderia ter ido por este caminho e não fui. A gente muda a percepção das coisas. Abrindo um parênteses aqui. Quando eu era pequena, né, quando eu era criança, eu vi muito o meu pai espancar a minha mãe, e ela sendo deficiente, aquilo me trouxe muitos traumas, me trouxe muito ódio, rancor. Eu não perdoava meu pai de jeito nenhum, e também com consequência disso tudo, eu apanhava muito, a minha irmã apanhava muito. Mas quando eu encontrei o Nazareno na estrada de Damasco, resumindo, quando eu aceitei a Jesus para que ele viesse para a minha vida e transformasse a minha vida, eu pude perceber com outros olhos os fatos daquela situação que me causava aquela dor toda do passado. Eu pude observar, Deus me pôde ver que ele me explicava, ele dizia: Sandra, tudo isso aconteceu porque o seu pai era usuário de drogas. E aí eu passei a entender que meu pai fazia aquilo era involuntário, porque ele estava sob efeito de drogas. Ele não fazia porque ele queria. Ele não tinha noção do que ele estava fazendo. E essa foi a minha percepção depois que o Senhor Jesus entrou na minha vida, no meu coração. E aí sim, eu pude perdoar meu pai. Eu pude não, né? Meu Deus, o Espírito Santo me trouxe essa luz e eu perdoei meu pai. Hoje a gente vive, tem uma amizade profunda. Meu pai, depois de Deus, é o meu melhor amigo. E antes eu queria matar o meu pai. Só para abrir esse parênteses de como que é uma percepção de quando você ainda tem uma dor que não foi curada e depois você entra com Jesus Cristo pedindo ao Espírito Santo para que leve essa dor até Ele, para que Ele possa tocar em você. Vai doer, porque ferida quando toca dói mesmo para fazer curativo, dói. Mas depois, com o passar do tempo, você vai perceber essa dor foi embora e você pode ter uma visão melhor da situação. Você pode perceber com uma visão melhor, de uma forma melhor, os fatos. E o resultado disso tudo, dessa cura, é que a mulher, ela pode seguir em frente, né? Ela segue em frente, ela tem coragem, ela segue em frente, a sua vida muda, ela segue com integridade, ela segue vitoriosa, ela segue de fé em fé. Uma coisa que a gente pode e deve, né, com o passar do tempo, todos os dias, é aprender uma coisa: nunca tomar nenhuma decisão de cabeça quente, porque aí as consequências são terríveis. Durma. Como assim? É verdade, durma. Se você tem uma decisão para tomar, seja ela de mudança de emprego, seja ela de mudança de cidade, seja ela qualquer coisa, ou dar uma resposta que vai mudar a sua vida, ou numa discussão, você recua. Durma. Mas como é que eu vou dormir nervosa? Não, é deixar para dormir. Você vai passar aquele dia, não tome nenhuma atitude, não tome nenhuma decisão precipitada. Vai dormir, toma um chá, vai dormir, toma um calmante, vai dormir, né?
para você entender. E quando você acordar no outro dia, a sua mente vai estar um pouco mais desacelerada. E aí sim, você vai poder tomar uma atitude, mas uma atitude assertiva. Tá? Nunca tome decisão com a cabeça quente. Eu já fiz muito isso. Não precisa dizer que eu quebrei a cara. Mas com o passar do tempo a gente vai aprendendo e a gente vai amadurecendo. Então, o que a gente traz no dia de hoje aqui, no nosso tema aqui de memórias? Nós podemos sim entregar nossa dor a Deus, pedir ao Espírito Santo para que Ele traga à memória aquilo que nos causou dor ou até mesmo aquilo que está nos causando dor, que a gente está sempre lembrando. A gente pode levar ao Espírito Santo pedindo para que Deus toque nessa ferida. Ele vai tocar e com certeza essa dor ela vai embora e você pode seguir em frente, uma nova jornada, uma nova caminhada, uma mulher de coragem, uma mulher vitoriosa e uma mulher pronta para ajudar também outras mulheres, ok? A gente finaliza por aqui e eu te peço com todo o coração para que você curte, se isso te serviu, se isso foi bom para você, curta essa página, compartilhe ela com outras mulheres que você vê que precisa ouvir esse vídeo, ver esse vídeo. E outra coisa também, se inscreva no nosso canal, porque assim você vai estar me ajudando a colaborar com o crescimento e com a cura de outras mulheres, ok? Um beijo no seu coração e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.